Olá, turminha. Estamos aí na véspera do retorno às aulas presenciais. Vamos continuar então vendo os nossos vídeos por enquanto, né? Aí o tema é a circulação geral da atmosfera, o tempo e o clima, certo? E uma indagação, o tempo atmosférico e o clima, certo? Então, é o tema de hoje, da nossa aula de geografia. Vamos ver aqui outros tópicos aqui. Então você observa aí as informações, né? É bastante comum ouvir as expressões: o tempo está quente, o tempo está frio, o tempo está chuvoso ou ainda que está ventando muito. É comum no nosso dia a dia ouvir essas expressões. O tempo atmosférico de uma localidade, a cidade onde você mora, por exemplo, é o resultado momentâneo de uma combinação dos elementos básicos do clima, isto é, da temperatura, da pressão e da umidade do ar atmosférico. As mudanças de tempo ocorrem em qualquer lugar, principalmente por causa dos deslocamentos dos ventos e das massas de ar. Vamos entendendo aqui de acordo com o nosso estudo. Aqui temos exemplos de massa de ar. O que é massa de ar? Então, precisaríamos de ter uma aula só falando da massa de ar para entendermos o que seriam as massas de ar. Aqui mais exemplo, né, de massas de ar que podem contribuir com chuvas, né? Veja aqui outras informações. A atmosfera e sua articulação. A atmosfera, do grego atmos, vapor, e sphere, ou esfera, né, o significado esfera, é a camada de gases que envolve o planeta Terra, formada principalmente por oxigênio e nitrogênio. Esses dois gases aí, né? Oxigênio e nitrogênio. Só ampliar mais um pouquinho, está aqui em negrito, certo? Os dois tipos de gases que formam a atmosfera, né? É o oxigênio e o nitrogênio. Além de ser indispensável à vida, essa camada gasosa forma um filtro protetor contra a radiação ou os raios ultravioletas, certo? Ela também impede que as irradiações terrestres de calor se percam no espaço, mantendo uma temperatura média de aproximadamente 16,5 graus Celsius na superfície terrestre, o que cria condições para a existência de vida na Terra. São esses fatores aí que criam condições para a existência de vida na Terra. Caso a atmosfera não existisse, calcula-se que a temperatura terrestre ficaria em torno de 20 graus Celsius, ou menos 20 graus Celsius, né? Ou seja, seria um pouco difícil para a existência de vida na Terra, né? Aqui nessa imagem temos exemplo de tempo, clima e tempo, né? Como é as mudanças, né, do clima e do tempo. Uma imagem só para poder enfatizar esse detalhe. Vamos ver aqui os ventos. Os ventos. A atmosfera, sob a ação da gravidade, exerce pressão sobre qualquer objeto imerso nela ou que esteja sobre a superfície terrestre, certo? Esteja abaixo ou sobre a superfície terrestre. Essa é a chamada pressão atmosférica, né? A pressão atmosférica varia entre as diversas regiões da Terra, em decorrência do movimento de rotação do nosso planeta, assunto que nós estudamos em vídeos anteriores, né? Da repetição
repartição, aliás, dos continentes e oceanos, e como resultado da distribuição desigual da energia solar pela superfície terrestre. Essas diferenças de pressão atmosférica provocam a circulação geral da atmosfera, ou seja, a movimentação do ar atmosférico, certo? Vejamos mais essa informação. Os ventos, ou seja, os movimentos de ar em relação à superfície terrestre, possuem grande importância geográfica. Eles são responsáveis pela distribuição do calor e da umidade na atmosfera e, portanto, influenciam o tempo atmosférico e, portanto, influenciam o tempo atmosférico, né? E os climas no mundo, certo? São essas informações que temos aqui. Veja aqui como é que vemos o vento, né? Exemplos da ação do vento. Aqui mais um exemplo da ação do vento que serve para gerar a chamada energia eólica, né? Energia gerada pelo vento. Vou voltar aqui um pouquinho, observar novamente aqui a energia do vento. Essa energia, ela pode gerar eletricidade, como vindo através das torres de energia eólica, né? Energia gerada pelo vento. Vou deixar aqui outras informações aqui. As massas de ar, o tempo e o clima, né? O que seriam as massas de ar, tempo e clima? Vamos entender aqui. Como os ventos, as massas de ar também se deslocam de zonas de alta pressão para as de baixa pressão atmosférica. As massas de ar são grandes porções de ar atmosférico com características de temperatura e umidade aproximadamente uniforme às do lugar onde se originam. Assim, se uma massa de ar se forma em uma região quente e úmida, por exemplo, na região equatorial da Amazônia, ao se deslocar, provavelmente provocará chuvas, certo? Essa massa de ar pode provocar chuva. Aumento de temperatura nas áreas por onde passar. Ou seja, quando essa massa de ar gerada nas regiões quentes e úmidas pode provocar chuvas e aumentar a temperatura das regiões por onde ela passar, das áreas onde ela passar. Ok? Vejamos mais aqui. De modo geral, uma massa de ar será úmida se tiver como centro de origem o oceano, massa de ar oceânica, e será seca caso se forme sobre o continente, massa de ar continental. No território brasileiro atuam 4 massas de ar quente e uma de ar frio. Gradativamente, ao se deslocarem, as massas de ar perdem as características de temperatura e umidade da região onde se formaram e vão adquirindo características da superfície por onde passam. Se não fosse assim, uma massa de ar polar que se deslocasse para uma área equatorial, por exemplo, levaria para essa área suas temperaturas frias e até mesmo neve. A previsão do tempo. Já concluí nosso vídeo, né? A previsão do tempo. Todos os dias, os meios de comunicação, jornais, rádios, televisão e internet fornecem a previsão do tempo, informando como será o tempo hoje, amanhã ou no decorrer da semana. Temperatura máxima e mínima, se ocorrerá chuva, se o céu estará claro, parcialmente nublado, etc. A previsão do tempo não é importante apenas para ajudar no planejamento do dia a dia, que roupa usar, sair ou não com o guarda-chuva, etc. Mas também para monitorar as atividades econômicas importantes,
como a agricultura e a pecuária e até a aviação, tá certo? Então, entendendo, né? Previsão do tempo, ela é importante nesse sentido, para a economia, envolvendo a agricultura, envolvendo transporte, envolvendo a organização pessoal e profissional de cada ser humano. Então, existe essa tecnologia oferecida, né? Essa possibilidade, então, de você conseguir prever como será o tempo amanhã através desses meios, né? Estão capacitados e habilitados para fornecer essas informações. Aqui temos outros exemplos, né? Saber o momento certo de plantar é importante, pois o atraso do período das chuvas após o plantio pode comprometer a germinação das sementes, causando grande prejuízo, né? Aqui temos um exemplo. Temos um exemplo de previsão do tempo. Aqui. Na quarta-feira, quinta, sexta, temos essa previsão do tempo, né? Temperatura, se vai chover, se não vai chover. Veja só. Aqui na quarta-feira, previsão de chuvas rápidas. Na quinta-feira, previsão de chuvas rápidas também. Na quinta-feira, previsão de poucas nuvens. Aqui o total de graus, né? 12 graus, 14 graus e 10 graus positivos. São exemplos de como é feito, como é exibida a previsão do tempo. Ok? Então é isso, gente. Terminamos aqui o nosso vídeo. Espero que tenha sido claro e desejo a todos uma boa sorte nos estudos. Um grande abraço e aguardem aí as informações que vierem aí para as aulas presenciais. Ok? Um abraço e até a próxima.